Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nós vamos iniciar uma série de estudos sobre o livro de Romanos. Para se ter uma noção do tamanho da importância desta carta que nós vamos estudar, uma carta feita pelo apóstolo Paulo, eu vou fazer aqui duas citações apenas de grandes teólogos que passaram na história, para os irmãos terem uma ideia do que é essa carta de Romanos, aos Romanos. Lutero disse: esta carta é realmente a parte principal do Novo Testamento e o puro Evangelho. Essa declaração do reformador Martinho Lutero. Gordon Fee diz assim: esta carta é indiscutivelmente o livro mais influente na história cristã, talvez na história da civilização ocidental. Então, olhem para esse livro com isso em mente. Um livro que impactou toda a civilização ocidental, toda a história do cristianismo. Tudo converge para o livro de Romanos. O apóstolo Paulo, ao contrário de outros livros da Bíblia, ele explica o Evangelho. Grande parte dos outros livros são narrativas, profecias, explicações em menores porções. Paulo aqui ele se detém em explicar o Evangelho. O livro de Romanos se resume a isso, ao Evangelho. É isso que você vai encontrar no livro de Romanos. Se você for pegar o livro de Romanos, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15, o apóstolo vai fazer aquela saudação que ele fazia de costume, cumprimentar aquela igreja ali naquele lugar, o Império Romano, né, a capital do Império Ocidental da época, o Império Romano. Depois ele vai fazer orações a Deus. Aqui nós temos um grande padrão que existe nas cartas para confrontar sobre a maneira como as cartas naquela época eram feitas. Você, se corresponder com alguém, com seu familiar, com um amigo, você também ia saudar a pessoa, só que você ia fazer orações aos deuses. O apóstolo Paulo se dirige ao único Deus verdadeiro. Ele faz orações para esse Deus verdadeiro. Depois dele fazer, ele começa já a trazer algumas explicações sobre o Evangelho, sobre a carta dele. Estes dois versículos que nós vamos ler aqui, que nós já lemos, resumem o tema do livro de Romanos, porque contém a verdade sobre o poder de Deus para transformar a vida dos homens, o Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo então começa a desdobrar e explicar durante todo o restante da carta. Então, irmãos, para você entender o livro de Romanos, peço que os irmãos prestem bem atenção aqui para poder acompanhar. Quer entender o livro de Romanos? Entendam o versículo 16 e o versículo 17. É uma espécie de sumário. Nós temos aqui, irmãos, palavras-chave que Paulo depois vai explicar essas palavras no decorrer do livro. Então prestem muita atenção, memorizem, cantem o hino que nós já estamos cantando para ajudar você a se familiarizar com o texto e depois buscar resposta no próprio livro de Romanos para o texto, para as palavras que o apóstolo Paulo usa ali. Antes de Paulo, então, falar do tema principal do livro de Romanos, que é o Evangelho, Paulo, um apóstolo muito cuidadoso, ele sempre prepara os ouvintes, os leitores da carta dele, ele vai preparar aquela igreja para essa mensagem que ele vai entregar para eles, vai explicar para eles. Nós já lemos que em outras ocasiões ele faz a mesma coisa, ele prepara. Geralmente você vai fazer o quê? Se você vai dar uma notícia, você apresenta a notícia, depois você vai fazer algumas... eu estou te dando esse presente aqui, vou te dar uma máquina, vou te dar esse... olha o presente que eu estou te dando, mas cuidado, você tem que ver se ela não está para você ligar, ver a voltagem desse aparelho que eu estou te dando de presente, cuidado. Depois você faz o alerta, primeiro você quer dar a boa notícia, falar sobre aquele assunto, e aí você vai fazer algumas observações.
Paulo, ele inverte. Primeiro ele faz alertas. Ele sempre vai fazer alertas prévios. Ele vai preparar o ouvinte antes de trazer o tema que ele quer tratar. Geralmente ele faz isso. Então nós temos aqui a primeira frase que nós temos, as primeiras palavras que Paulo usa, lá no versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho. Provavelmente, então, diante do caráter único do ensino que traria em sua carta, já que trata do Evangelho de Jesus Cristo, Paulo apresenta primeiro esse alerta. O apóstolo traz esse alerta preparatório, antecipando a realidade como a grandiosa, grave, maravilhosa, única e infinitamente poderosa mensagem de salvação dos pecadores seria recebida no mundo. É lógico, hoje eu entendo por quê. É uma grande notícia, não tem outra maior, mais bonita, mais séria, mais grave, mais tudo. O apóstolo Paulo ele tinha isso em mente, ele tinha a alegria do Evangelho no coração, ele tinha também o temor dos alertas do Evangelho, mas ele não fala diretamente, ele prepara, porque ele sabe que vai ter um impacto muito grande. Quando ela é dada, o Evangelho traz um impacto muito grande na vida de uma pessoa, ou de uma comunidade, ou de um país, ou de uma nação, de uma tribo. O Evangelho ele vai trazer inquietação nas pessoas, para um lado ou para o outro. Colocando o texto em primeira pessoa, o que ele faz? Que alerta que ele faz para preparar as pessoas? Porque não me envergonho, ele vai falar dele. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. As palavras que se destaca nesse alerta é qual, irmãos? É vergonha. A palavra que nós vamos destacar aqui é vergonha. O alerta que Paulo dá aqui gira em torno dessa palavra, vergonha. Eu lembro quando eu era criança, da idade do Isaac, talvez, da Joana, e eu gostava muito de andar com a minha mãe de mãos dadas na rua. Como eu faço com eles hoje, como eu sou pai, andar com eles de mão dada na rua. Só que aconteceu? Eu fui crescendo, aí lá pelos meus 10, 11 anos, aquela alegria que eu tinha de andar com a minha mamãe de mãos dadas, começou a se tornar vergonha. E por que eu tinha vergonha? Será que eu não gostava mais da minha mãe? Não. Por que eu tinha vergonha? Porque eu tinha medo do que os meus outros colegas iam pensar de mim. O grandão aí tá com a mãe dele, tem que levar ele na mão, segurar na mão para ele não ser atropelado na rua, ele é pequenininho ainda. Então eu tinha medo do que os meus amigos iam falar, eu tinha medo de ser excluído, de alguém tirar sarro de mim. E o que isso fez de mim? Eu não querer, eu ter vergonha de andar de mão dada com a minha mãe. Mesmo que todo verdadeiro crente saiba que é um pecado grave se envergonhar do seu Salvador e Senhor, ele também sabe das dificuldades de proclamar o Evangelho. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está tendo um cuidado amoroso e pastoral. Eu gostava da minha mãe, só que diante da oposição que talvez eu ia enfrentar dos meus coleguinhas lá na escola, eu tinha vergonha. Todo cristão sabe que é um pecado muito grave você se envergonhar de Cristo nesse mundo. Se você não confessa, não confessa Cristo, você nega Cristo, o que ele vai fazer no dia do juízo? Vai te negar também. Só que também o apóstolo sabia da grande dificuldade que é para a gente dar testemunho do Evangelho no mundo. Não é fácil. Nós estamos aqui há 1 ano. Não é fácil, irmãos. Não é nada fácil. Quando temos oportunidade de falar de Cristo, que nós muitas vezes não fazemos. Sabemos que o Evangelho não é atraente e é intimidante, repulsivo para as pessoas que ainda não foram salvas e para o sistema espiritual ímpio que agora domina o mundo. O Evangelho traz um certo tipo de vergonha. Eu vou colocar medo também aqui, porque, irmãos, ele é escandaloso para o mundo. Cristo é uma pedra de tropeço para aqueles que perecem. O seu Evangelho, de igual modo, e aqueles que foram convocados por Deus, todos os salvos, são convocados a dar testemunho do Evangelho no mundo, vão sofrer dificuldades para dar testemunho do Evangelho. Então, nós devemos estar alertas. O apóstolo Paulo vai falar do Evangelho, mas antes ele está falando que não tenho que me envergonhar. Não é estranho?
Imagina você é um vendedor, ó, vou te dar, ó, não se envergonhe de usar essa roupa, mas essa roupa é muito bonita. Parece que existe uma contradição no que o Paulo está falando. Como que eu vou falar da melhor notícia, mas antes eu já tenho que dar um monte de recomendação? Olha, não é bem assim. Quando você olha à primeira vista, parece que o apóstolo Paulo está trazendo uma mensagem contraditória, uma informação truncada, esquisita. E esse alerta é colocado aqui de nós primeiro, por causa dessa dificuldade que nós vamos encontrar. É um pecado, todo mundo sabe, mas fatalmente, irmãos, nós vamos sofrer ao dar testemunho do Evangelho. Por que o Paulo faz isso? Por que o Espírito Santo usou ele para falar isso, irmãos? Para que você não se desespere. Não se desespere diante desse chamado que você recebeu. Talvez você um dia quis dar testemunho para alguém do Evangelho e na hora você amarelou. Ficou com vergonha, ficou com medo. Ou então você ficou com dificuldade. Puxa, eu não vou conseguir falar. Eu não consigo articular as frases, as palavras. Eu tenho medo de passar vergonha. Como a Joana disse, passar vergonha de todo mundo, né? Então a pessoa prefere não falar. Então, irmãos, o alerta que Paulo dá não é para te deixar você frustrado, mas para você se motivar. A gente vai se motivar a partir de uma realidade que a gente conhece. É difícil mesmo. A mensagem do Evangelho é simples. Nós podemos pregar o Evangelho para uma criança, mas ela é muito confrontadora. O que vão pensar de mim se eu for sincero ao dar testemunho do Evangelho com base nas Escrituras? Será que vão me desprezar? Será que vou ser excluído do grupo de amigos na escola ou no trabalho? Será que meus familiares não vão virar a cara comigo? Essas e muitas outras perguntas são feitas e muitas vezes a vergonha do Evangelho vence e a gente fica em silêncio. É uma realidade. Talvez de 10 oportunidades que você tem de pregar o Evangelho para alguém, você vai aproveitar uma. Vou usar uma conta modesta aqui, né? Todos nós, irmãos, eu me incluo nisso. Quantas oportunidades eu já perdi? Quantas oportunidades? Por quê? Vergonha e medo de dar testemunho do Evangelho. O que vão pensar? Rapaz, aquela... Ixi, cara, essa pessoa... Ele é muito brabo, eu não vou falar para ele, não. Isso, essa pessoa é um coração muito duro. Você faz julgamentos ou desculpas mesmo. Porque realmente não é fácil. Você vai evangelizar, né, irmão Ivan? Um dia a gente foi num lugar, um evento que estava acontecendo, cheio de pessoas, a gente estava todo tímido ali, né? Travado, com vergonha. 3 caipiras ali, né? Um se empurrando o outro. E de repente a gente começa a pregar. Que alegria que é! Mas olha a dificuldade de voltar a fazer a mesma coisa com constância. Então a gente tem dificuldade, irmãos. É uma realidade. Não se sintam amedrontados por causa disso. Além do que tem que ser. Paulo estava dirigindo esse alerta não para pessoas que desconheciam as boas novas, mas para crentes em Jesus Cristo. Ele sabia que uma das grandes dificuldades da vida cristã é dar testemunho do Evangelho de Cristo no mundo. Não parece, né, irmãos? Quando você olha o tanto de igreja que tem por aí, parece que as coisas andam muito bem. Não parece que existe essa dificuldade. Novamente, eu também estou me juntando a Paulo aqui e sendo contraditório, ou então não estou entendendo a realidade que me cerca. Será que a Bíblia não entendia, não fez uma leitura correta do que estava acontecendo naquela época e também profeticamente o que iria acontecer com o cristianismo? Com certeza a Bíblia é real. O que o apóstolo Paulo, o alerta que Paulo dá aqui, ele vale para nós, assim como valia para aqueles irmãos. Não se envergonhe do verdadeiro evangelho, do evangelho de Cristo. Não se envergonhe. Esse alerta tem que ficar na nossa cabeça. Essa mensagem preparatória que você tem que ter no teu coração. Você já ouviu o evangelho. Então você não tem que ter vergonha do evangelho. Entendendo algumas causas da vergonha em dar testemunho do evangelho. Todo problema tem uma causa. Esse medo, essa vergonha que nós temos de dar testemunho, também. O meu objetivo não é fazer uma lista exaustiva. Apresentar aqui 2 pontos, irmãos. O primeiro, o medo da reação dos ouvintes. O evangelho expõe o pecado, não é isso, irmãos? A maldade, a depravação, a perdição do homem. Revela o orgulho, a dureza do seu coração, a rebelião contra Deus e contra a vontade de Deus. Para o coração pecaminoso dos incrédulos, o evangelho não parece ser uma boa notícia. Ele vai estranhar quando você falar isso. O que esse cara está falando? Eu nunca ouvi isso que esse doido está falando aí. Essa mulher está ficando doida. Como que ela pode ousar falar isso de mim?
falando que eu sou rebelde contra Deus, que eu sou mau, que eu sou depravado. Quem ela pensa que é para falar disso? Na verdade, para alguém que não creu em Cristo para a salvação ainda, essa mensagem não é uma boa mensagem, é a pior mensagem que ela poderia ouvir sobre si mesma. E quando ouvem pela primeira vez, geralmente reagem com desprezo, desdém e fazem de tudo para negar, recusar, reprovar ou então amenizar ou distorcer com várias teorias. Por essa razão, a vergonha em dar testemunho do Evangelho é uma grande tentação para nós, irmãos. Se você for pregar o Evangelho verdadeiro, a mensagem que você vai trazer para as pessoas, se ela for trazida de maneira completa e bíblica, vai trazer incômodo para as pessoas. A agressividade é tão grande que não nos sentimos capazes de lidar, às vezes, até com as críticas e os argumentos que as pessoas levantam. As pessoas vão falar um monte de coisa, você vai falar uma coisa, ela vai te falar outra. Então, irmãos, eu não quero desestimular ninguém a pregar o Evangelho. Ao contrário, eu quero, nesse objetivo, desse estudo hoje, é exortar no sentido de motivar os irmãos a darem testemunho. John MacArthur, ele vai fazer uma ilustração muito interessante. Se você pegar um ganso, presta atenção aqui, ó, pegar um ganso, um animalzinho que parece um pato. Se você pegar um giz e fazer uma rodinha, um círculo em volta dele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar parado, ele vai ficar com medo daquele círculo de giz, ele não vai ultrapassar. Dizem que os gansos fazem isso aí. De forma semelhante, as marcas de giz da crítica, da ridicularização, da perseguição vinda das tradições, instituições, do poder e rejeição geral da sociedade como um todo, familiares, às vezes vizinhos, amigos, cidadãos, e o medo da rejeição, da marginalização, faz com que muitos crentes deixem a segurança da comunhão cristã para testemunhar aos perdidos. Tem medo de uma cordinha, de um risquinho de giz. A opinião do mundo, a reação do mundo, quando você prega o Evangelho, é só isso. As pessoas ficam tão controladas pelo medo da reação das pessoas que elas ficam em silêncio. Nós só vamos poder vencer isso, irmão, sabe quando? Quando você conhecer mais e mais da grandeza do Evangelho. Quando essa mensagem se tornar maior que o teu medo, maior que um monte de bicho feio que você coloca na tua cabeça, você vai ver que ela é maior que isso. E mesmo que você sofra a rejeição das pessoas, você vai ser preenchido com uma alegria profunda, de uma convicção profunda. Alegria, irmãos, não vem de você passar férias na Disney. A alegria verdadeira vem de você ter convicção profunda sobre verdades fundamentais. Existe alguma verdade mais importante que o Evangelho? Não existe, você tem ela. Quando você comunica isso para alguém, você está fazendo com um grande martelo, você está firmando ela no teu coração. Só que ao invés disso causar dor no teu coração, causa alegria. É uma convicção que traz alegria na tua fé. O Espírito Santo opera isso. Você prega para alguém, o Espírito prega para você no teu coração. Por meio da tua própria voz, da tua própria boca, você prega para você mesmo. Esse é um problema. A reação das pessoas paralisa. Vocês não tiveram isso quando você vai apresentar um trabalho na escola, fazer um seminário, alguma coisa assim? Você tem tanto medo que você paralisa. Você estudou. Chega na hora, é o famoso branco, né? Só tem um branco, não lembra de nada, fica controlada pelo medo. É que eu sempre brinco, você só vai perder a vergonha passando vergonha. Não tem outro jeito. A perder a timidez passando por situações de vergonha que você vai ver, não estou nem aí mais. Todo mundo vai passar vergonha, tanto faz, todo mundo é igual. Enfim, irmãos, esse é um problema, eu acredito que é um dos menores. Eu estou apresentando aqui, o medo ele é vencido enfrentando ele. Agora um problema mais complicado. A tentação diante da vergonha, a tentação de você se envergonhar do Evangelho, por causa da tentação dos falsos evangelhos. Eu tenho, por exemplo, vergonha ou medo de apresentar o verdadeiro evangelho confrontador. O que eu faço? Então, eu não vou ficar sem falar nada. Eu vou falar, mas eu vou falar falsos evangelhos. Ou, como Paulo diz, outros evangelhos. Falsos evangelhos têm uma pequena porção do evangelho com o acréscimo e a mistura de outras informações
para diluir a mensagem original, com o fim de amenizar, enfraquecer, tornar irrelevante com o tempo e, por fim, descartar completamente o evangelho. É assim, irmãos. Um trabalho de implantação de igreja lindo, começa com poucas pessoas, mas as poucas pessoas que tem estão transbordando do evangelho. Se ela vai ensinar sobre família, se eles vão se reunir para estudar sobre o fim dos tempos, ou sobre trabalho, ou sobre qualquer outro assunto bíblico, vai estar inundado do evangelho. O tempo vai passando, outras coisas vão chegando, muitas outras pessoas vão entrando, influenciando para outras coisas, o evangelho já não é mais o centro. Aí outras coisas concorrem com o evangelho. Pouco a pouco o evangelho é só uma aula numa classe de novo convertido. E daqui a alguns anos, nem isso mais. Aí já está completamente abandonado. É apenas algo que você fala para confirmar na sua mente, mas já saiu da rotina, do dia a dia daquela congregação. Essa é a história do que a gente vê acontecendo, irmãos. Em muitos locais, igrejas bíblicas saudáveis se corromperam por abandonar o evangelho na sua pureza. Existe uma porção do evangelho ali, mas misturada com um monte de outras coisas. As pessoas que pregam e gostam de ouvir esses falsos evangelhos estão sendo marionetes nas mãos de Satanás. Se você prega falsos evangelhos, evangelhos diluídos, você é uma marionete na mão de Satanás. E quem ouve também, quem patrocina e se envolve em locais, em grupos, em comunidades, igrejas locais que promovem falsos evangelhos, também está sendo uma marionete na mão do inimigo. A impopularidade de um Cristo crucificado levou muitos a apresentar uma mensagem que é mais fácil de engolir para os incrédulos. Mas a remoção do escândalo da cruz sempre torna a mensagem ineficaz. Se você remove Cristo e o escândalo da cruz de Cristo, você remove o evangelho e se torna neutro, ele fica nulo. Perde a força, perde o impacto. Você removeu o impacto da cruz de Cristo, tudo cai, irmãos. Todo o esforço, talvez de milhares de anos de uma igreja, cai por terra. Se o evangelho é removido. Uma das formas de amenizar o escândalo do evangelho, para que ele fique mais fácil de engolir para os incrédulos, é apresentar ele de forma misturada. Ensinos e visões de mundo que agradam aos homens ou trazem respostas para problemas menores. Que de alguma forma tire o homem da condição de culpado perante Deus e passe uma imagem para ele de vítima. Então as pessoas vão fazer várias coisas. E aqui, para a lista não ficar muito extensa, irmãos, eu resumi em 3 formas como se tentam hoje em dia. Fiquem muito alertas ao que eu vou dizer aqui, irmãos. Existem 3 formas, 4, vou colocar 4 formas básicas como se pregam falsos evangelhos. Como assim? Pega o verdadeiro evangelho, pega só uma gotinha e colocam um monte de outras coisas e amenizam. A primeira forma de amenizar o impacto do evangelho, o evangelho da prosperidade. Já ouviram falar disso, irmãos? O evangelho da prosperidade ensina que ser abençoado é ter bens materiais e nunca adoecer e não passar por problemas e sofrimentos. Infelizmente, irmãos, não é com orgulho, não é com arrogância ou com ar de superioridade que eu vou falar isso, tá? Mas a maioria das denominações que estão aqui em Arão Moreira, no Brasil e no mundo, ensinam o evangelho da prosperidade. Então, bênçãos materiais, bênção financeira, você ter uma vida sem doenças, é o que é pregado nessas igrejas. Essa é o que eles oferecem para as pessoas. Jesus promete isso para você. Não é isso que Jesus promete, irmãos. Jesus promete a salvação dos pecados. É isso que Jesus promete. Ele não promete casa boa, dinheiro, saúde financeira, em todas as áreas da sua vida. Ele não promete. Quando as pessoas se envolvem nisso e começam a crer nessas coisas e pregar isso aí, são falsos evangelhos. Vai trazer a figura de Jesus ali, como alguém que traz essa solução, uma porçãozinha do evangelho, Jesus. Mas o resto é só coisa do diabo. Ganância por coisa, por querer ter dinheiro. Dinheiro é a raiz de todos os males.
Jesus disse, não tem como servir a dois senhores. Ou você vai amar um e desprezar o outro. Não tem como servir a Cristo e as riquezas, os tesouros. Jesus vai falar disso. Chegou um cara para Jesus e falou, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar os mortos. Deixa eu enterrar os mortos primeiro. Jesus falou para ele, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. O que é essa frase? Eu quero enterrar os mortos que esse rapaz diz. Ela é muito mal compreendida. Quando esse rapaz fala isso, ele quer dizer, Jesus, antes de te seguir, eu quero ir lá para a casa dos meus pais, que já estão velhinhos, e eu quero esperar lá até eles morrerem e poder pegar a minha herança. Jesus falou, não, meu amigo, isso não, você não pode me servir tendo um amor tão grande por coisas desse mundo, a ponto de você querer parar a tua vida para esperar a herança do teu pai e da tua mãe, para depois você me seguir. Se esse é o tipo de fé que você tem no teu coração, você não serve para mim. Eu não quero esse tipo de fé, eu não quero esse tipo de crença, esse tipo de seguidor do meu lado. Não preciso. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. A segunda forma, o evangelho do poder espiritual. Tem gente que não vai pregar tanto a ênfase à riqueza, à teologia da prosperidade, mas curas, milagres e bênçãos espirituais, dons que inventam por aí. A igreja é uma prestadora de serviços espirituais que atende a um público consumidor carente e sedento de plena felicidade. O cara tem que ver sinais, ele tem que ver sinais sobrenaturais para ele ter alguma compreensão de que ele é salvo, por exemplo, ou de que ele é um cristão. E ele vai no lugar onde isso é oferecido. As bizarrices que você vê por aí, unção de leão, unção de gato, unção de cachorro, não sei, levita, não sei das quantas. Agora está inventando, está voltando ao judaísmo, né? Usando roupas de judeus, tocando o chifre lá, o shofar. E assim vão criando várias coisas, dons diversos, de revelação, de profecia, que vão fazendo, irmãos. Cada vez vão inventando outras coisas. Uma terceira forma, o evangelho do bem-estar psicológico. Isso é uma coisa mais nova, mais recente, a partir dos anos 80. Tem como alvo o tratamento de problemas emocionais, como medo, complexos, baixa autoestima. A ênfase está no que chamam de cura da alma. A partir dos anos 80, iniciou uma enxurrada de livros evangélicos de autoajuda, e hoje são um mal perfeitamente institucionalizados. Aí você tem, por exemplo, a propaganda de certas igrejas por aí, igreja terapêutica. Aí o cara vai lá fazer sessões de regressão, onde ele vai deitar, vai fazer alguma coisa lá, e voltar quando ele era criancinha lá, lembrar de memórias, para fazer a tal da cura da alma. E vão reduzir o evangelho a técnicas de psicologia moderna. E vou dizer, barata, de quinta categoria. E as pessoas vão achar que a solução para problemas emocionais é o evangelho. Jesus curou eu da depressão. Jesus me curou de não sei o que aconteceu comigo, um medo que eu tinha de não sei o que do escuro. Eu fui curada disso, amém, glória a Deus. A pessoa acha que ela é salva porque ela foi curada de algum medo que ela tinha. Reduz o evangelho a cura para problemas, a solução para problemas emocionais. Agora, também, mais recente, nós temos o evangelho social. O que é o evangelho social? Pega o evangelho e mistura o evangelho com solução para problemas financeiros, mais sociais. Se você mora na periferia, se você é uma pessoa lá que é um negro, por exemplo, ou você é de uma minoria, outro tipo de minoria, o evangelho vai trazer soluções para esses problemas sociais. E aí vão fazer uma grande mistura. Isso está tomando uma proporção tão grande, irmãos, que daqui a pouco, irmãos que não querem se misturar com isso vão ser impedidos de poder regularizar, por exemplo, uma igreja. Se ele não tiver lá no estatuto, ele vai ter ensinos e que ele vai confessar uma doutrina do evangelho social, por exemplo. Isso está muito próximo de acontecer. Já existe em países onde existem ditaduras comunistas e socialistas. Se você não se comprometer com o governo a ensinar aquilo, a tua igreja é fechada. E eles vão mandar agentes do governo para fiscalizar os cultos e as atividades, para ver se está sendo ensinado. Se eles percebem, vão notificar uma vez, vão notificar 2 vezes, e algumas vezes vão lá e vão demolir a igreja. Ou então vão remover aquelas pessoas e transformar ali algum tipo de
reunião de partidos. É isso que está acontecendo, irmãos. Falta muito pouco tempo, talvez, para acontecer no nosso país isso daí. Por isso, realmente, o evangelho tem que estar misturado com essas coisas, irmão. O evangelho não é resposta para problemas políticos ou misturas com ideologias políticas. Isso é um grande engodo que tem atraído muitas pessoas. Muitos cristãos têm deixado o evangelho em segundo plano para acreditar nessas coisas, para colocar o evangelho social em primeiro lugar. É um erro. A grande paixão de Paulo era ver homens salvos. Ele não se importava com a sua prosperidade financeira ou material, seus poderes espirituais, bem-estar emocional ou social, popularidade ou reputação. As Escrituras não fornecem nenhuma margem para se adequar ou misturar o conteúdo do Evangelho, porque ele sabia que ele é o único poder disponível que pode mudar a vida por toda a eternidade. Olha aí que eu disse eternidade. Poder para mudar a tua existência, a tua vida, por toda a eternidade. Quando você usa o Evangelho para solução, para propostas, promessas de solução para problemas aqui deste mundo, como Jesus mesmo disse, você é o mais miserável de todos os homens. Eu te ofereço a eternidade e você quer que eu te dou coisas que não têm valor nenhum, que vão acabar aqui no estalar de dedos. Dinheiro, cura. Quero estar bem socialmente, não quero ser marginalizado. Não sei qual a diferença. Essa vida que nós passamos aqui é tão rápida. São problemas muito pequenos. Não estou aqui, irmãos, dizendo que essas doenças ou que a pobreza não é um problema. Ou que se você sofre algum tipo de preconceito, isso não seja um problema. Eu estou falando que essas coisas são muito pequenas, são problemas muito pequenos, perto do problema infinitamente grande que você tem diante de Deus. E da proposta, da oferta de salvação que há em Cristo Jesus, que é uma solução para um problema eterno. Vocês conseguem fazer essa comparação, irmãos? Isso tem que estar na nossa mente, isso tem que estar claro, porque se não estiver claro, você vai ser enganado. Você vai ser seduzido tanto a crer em falsos evangelhos e depois estar pregando por aí. Qual que é a raiz disso? A vergonha do verdadeiro evangelho. Você se intimida com o mundo. As pessoas, muitos ditos cristãos na eternidade, vão estar completamente decepcionados e confusos na eternidade. Porque enquanto eles estiveram aqui, eles tiveram vergonha do evangelho. Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu dei um evangelho santo na tua mão e você simplesmente teve vergonha dele e seguiu falsos evangelhos de forma consciente. Paulo, então, vai trazer o exemplo dele. Eu não me envergonho do evangelho. Vamos trazer aqui, Paulo ele falava, mas ele cumpria, ele fazia as coisas, ele vivia o que ele pregava. Por isso, irmãos, eu coloquei ele aqui no final como um exemplo de como nós devemos lidar com isso, caso a gente passe pelas mesmas coisas. Paulo foi preso em Filipos, nós lemos, apanhou lá, até não querer mais, e ali plantou uma igreja. Saiu, teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária, foi ridicularizado em Atenas, foi considerado um tolo em Corinto, foi declarado um blasfemo e transgressor da lei em Jerusalém. Ele foi apedrejado e deixado para morrer em Listra. Alguns pagãos dos dias de Paulo espalhavam boatos de que o cristianismo era uma religião de ateus, porque eles acreditavam num único Deus, em um Deus invisível, completamente diferente da concepção que eles tinham de deuses que você tem que adorar perante imagens. Então, quando você traz ali a ideia de que você crê num Deus invisível, então você é ateu. O cristianismo foi acusado de ser ateu, para você ter ideia. Também foram acusados de serem canibais, comer a carne um dos outros. Então, boatos sobre a Santa Ceia, de tomar o vinho que representava o sangue e o pão que representava o corpo de Cristo, geraram boatos e começaram a acusar os cristãos de canibais. Assim outras coisas, irmãos, outras coisas que falavam. Isso não era motivo para o apóstolo Paulo ter vergonha do evangelho. Embora o evangelho seja ainda até hoje um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios, essa mensagem continua sendo a única forma como Deus providenciou salvação aos homens. Ao invés de vergonha, Paulo tinha muita alegria.
e estava sempre motivado pelo privilégio de proclamar a verdade e poder de Deus na salvação dos pecadores, onde quer que fosse. E aí, na sequência do texto, Paulo vai apresentar motivos pelos quais não se deve ter vergonha do Evangelho. Paulo usa 4 palavras-chave que nós vamos estudar aqui. Porque um cristão não deve ter vergonha do Evangelho. Essas palavras, irmãos, são importantes, porque também são fundamentais para a gente compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei no começo que esse texto é uma passagem, é um texto que Paulo, a partir desse texto, Paulo vai começar a explicar essas palavras que ele diz aqui. Quais são as palavras? Poder, salvação, justiça e fé. Poder, salvação, justiça e fé. A primeira palavra, poder. O texto vai dizer, por que você não deve se envergonhar do Evangelho? A resposta vem na sequência, no versículo 16. Pois é o poder de Deus. Primeiro de tudo, Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus. Dunamis é a palavra que é usada no grego para poder. Uma palavra que é derivada da palavra dunamis é dinamite. O Evangelho traz consigo a onipotência de Deus, cujo poder é suficiente para salvar os homens do pecado e dar-lhes vida eterna. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Nós não podemos perder a capacidade de ver a grandeza do Evangelho. Poder é isso, irmãos, é um poder de transformar completamente a realidade. Ao contrário da dinamite que vai explodir algo e destruir, o Evangelho, quando ele é pregado, ele tem o poder de salvar pessoas da condenação dos seus próprios pecados e dar vida eterna. Vida eterna. A tese do apóstolo Paulo é essa. O Evangelho, ele é o poder de Deus. As pessoas têm um desejo inato por mudança. Elas querem olhar melhor, sentir-se melhor, ter mais dinheiro, mais poder, mais influência. Muitas pessoas querem ser mudadas interiormente para se sentirem menos culpadas e mais preenchidas. Então, vão em busca de uma série de programas, filosofias, religiões que prometem satisfazer esses desejos. Existem muitas técnicas para o homem ter mais sucesso ou se sentir melhor, mas essas técnicas não têm poder para remover o pecado, que traz os sentimentos de culpa e de descontentamento. Todas essas técnicas não podem resolver o problema dos homens perante Deus. Na verdade, por mais bem-sucedidas que tais abordagens sejam, de seu próprio ponto de vista, o resultado sempre será direcionado para afastar as pessoas de Deus e da salvação dos pecados oferecidos no Evangelho. A pessoa vai para uma terapia e fica nessa terapia. Ano, nunca é curado daquele problema. Porque, irmãos, você está tomando Anador, você tem um câncer e está tomando Anador, que só ameniza um sintoma. Qual é o teu problema? O pecado. Algo tem que acontecer, um poder extraordinário, infinito, para resolver o teu problema, para você ser transformado. Nada aqui na Terra vai resolver o nosso problema, irmãos. O que tem que acontecer? Você precisa ser transformado. Você não consegue se transformar, é isso que o homem tenta fazer. O homem tenta se transformar. As clínicas de psicólogos ou psiquiatras e coaches por aí, né? Aconselhamentos que existem para tudo que você pensar, não tem o poder, porque propõe uma autotransformação. É impossível de se realizar. Pode amenizar, você pode tratar um probleminha ali, mas o resto continua, a raiz do problema continua. É espiritual, é a natureza do ser humano que é impossível de ser automudada. Algo tem que acontecer de fora, e para isso acontecer é necessário um poder muito grande. Por meio de Jeremias, o Senhor disse: porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ainda ensinados a fazer o mal. Jeremias 13:33. O homem não tem o poder de mudar a sua própria natureza. O homem pode tentar fazer várias técnicas, como eu disse. Irmãos, eu não sou contra, não quero sofrer nenhum processo aí da conselho de psicologia, mas psicologia é uma técnica. Técnica não
vai resolver o teu problema. Posso falar com todas as letras. O meu problema não é resolvido com terapia. O nosso problema precisa de um poder para que a nossa natureza seja transformada. Ao repreender os saduceus que tentaram apanhá-lo, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Somente o poder de Deus é capaz de superar a natureza pecaminosa do homem e conceder vida espiritual. A Bíblia deixa claro que os homens não podem ser transformados ou salvos por boas obras, pela igreja, por algum tipo de ritual ou por quaisquer outros meios humanos. A lei de Deus não foi dada, por exemplo, para salvar os homens. A lei não salva. A lei expõe a tua condenação, porque a lei de Deus lá está lá, perfeita, é válida. A lei de Deus é para ser cumprida. Qual o problema? Você tem uma natureza inclinada para o mal, pecaminosa, que te impede de cumprir a lei de Deus. Então você não pode achar que você vai mudar a tua natureza. Eu consigo cumprir a lei de Deus. Eu vou me esforçar e vou conseguir cumprir. Isso é impossível, irmãos. As exigências da lei de Deus são infinitas e impossíveis de serem alcançadas pelo homem carnal, por todos nós, com a nossa própria força ou capacidade. Nós não temos essa capacidade. Ao contrário, quando você olha para a lei de Deus, ela mostra o quê? Que nós estamos condenados. A lei em si já é uma sentença. O rei que criou a lei, que criou os mandamentos, já colocou nela ali a própria sentença. Todos nós estamos condenados aos olhos de Deus. Por quê? Nós não podemos cumprir a lei de Deus. É impossível para nós termos essa natureza. Mais adiante, em Romanos, Paulo faz uma declaração da importância do homem, do poder de Deus, dizendo: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morre a seu tempo pelos ímpios. Tão fracos, nós somos considerados mortos espiritualmente. Como que um morto vai fazer alguma coisa? Espiritualmente morto vai poder cumprir a lei de Deus? Impossível. Por isso Cristo acude. Ele vai vir em nosso socorro e transformar a gente. Paulo lembrou à igreja em Corinto que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o que, irmãos? É o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que aos olhos desse mundo parece ser o absurdo dos absurdos é de fato o poder pelo qual Deus transforma os homens, transportando do reino das trevas para o reino da luz, da escravidão ao pecado para a liberdade como filho de Deus e da morte eterna para a vida eterna. Os antigos pagãos zombavam do cristianismo não só porque a ideia de sacrifício substitutivo parecia ridícula em si, mas também porque os seus deuses eram distantes, inacessíveis e totalmente indiferentes ao bem-estar dos homens. Não se envergonhe do Evangelho, é o poder de Deus. É isso que Paulo vai pregar. Quando um pagão, nos tempos de Paulo, olhava: Paulo, você é um doido. Cara, vai se internar, vai lá para o manicômio, você é doido. Quem que crê, quem que fala isso, quem que ensina isso? Ninguém. Nós acreditamos num Deus muito distante, faz parte da ideia que nós temos de um Deus. Ele está muito longe de nós, inacessível. E para ele ser adorado, como que ele vai querer vir aqui na terra e morrer ainda no nosso lugar, dos seus adoradores? Isso é uma loucura, Paulo. Por isso o Evangelho é um escândalo, porque é exatamente isso que Cristo faz. Quando ele vem, Deus se faz carne e morre no lugar dos seus filhos, daqueles que são o seu povo aqui na terra. Isso é uma loucura, irmãos. É algo tolo, louco aos olhos do mundo, o Evangelho. Mesmo diante dessa repulsa dos homens, Paulo diz que é dessa forma que Deus demonstra o seu poder na salvação dos pecadores. Os irmãos já leram na história o que os índios aqui, os astecas, os maias, eles faziam. Eles achavam que os deuses tinham que ser agradados para que eles pudessem ter colheitas,
chuvas. E o que eles faziam? Rituais, sacrifícios humanos, grandes pirâmides eram construídas. No topo dessas pirâmides, eles sacrificavam milhares e milhares e milhares de pessoas. Sem querer dar muitos detalhes aqui, mas geralmente arrancando o coração da pessoa e jogando o corpo embaixo e expondo toda aquela multidão de cadáveres ali que as pessoas gostavam de ser, inclusive, oferecidas como sacrifício nesses cultos a esses deuses tão distantes que precisavam do sangue, beber e comer sangue para poderem dar favores de maneira cruel. Tinham que oferecer sacrifícios para que eles pudessem atender algum pedido, alguma necessidade. Olha a diferença do cristianismo. Cristo vem e morre uma morte horrível no lugar dos seus. Essa é a grande diferença do Evangelho, irmãos. Essas coisas são cultuadas no mundo. Sacrifícios que as pessoas querem fazer para uma divindade. Olha a grande diferença. Nós adoramos a Deus porque Ele se sacrificou em nosso lugar. Olha que grande diferença. Olha a proposta, olha a oferta do Evangelho. Conseguem ver, irmãos, que isso é uma loucura para o mundo? Isso é completamente oposto à visão que o mundo tem das coisas. Esse é o poder com essas características únicas que Deus usa para salvar os homens. Por isso o texto diz em seguida, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Sabe o que existe aqui nas entrelinhas, irmãos? O que existe entre a palavra poder e depois salvação? Existe toda a criação que é colocada numa escala de valor. Toda a criação, Deus criou no estalar de dedos, céus, terras, mares, a água, as moléculas, tudo que você pensar que existe e que não exista, anjos, serafins, querubins foram sendo criados. A salvação é o pináculo, é o topo, é o ápice do poder de Deus na criação, irmãos. A salvação dos pecadores é a maneira como Deus demonstra de uma maneira mais gloriosa o seu poder. Nós vemos no Salmo 106, verso 8. Quando nós pensamos na grandeza, nós temos que pensar nisso. Deus criou todas as coisas quando nós cantamos o hino. A principal coisa que Deus cria com o seu poder é a salvação dos pecadores. Irmãos, olhe para mim. Você é um salvo. Você crê na tua salvação? Se você crê nisso, irmãos, ore para que Deus possa abrir os teus olhos para você discernir a grandeza do que essa verdade é. Olha o privilégio que você tem. Olha a grandeza do que é oferecido a você. Do que você tem se você quem crê em Cristo para a salvação. O poder de Deus é demonstrado na tua salvação de maneira superior e maior que a criação de Deus do universo. A palavra vai dizer isso, irmãos. Isso que você tem que ter em mente quando você pensar. E um motivo muito grande para você não se envergonhar do Evangelho quando você sofreu oposição ao anunciar o Evangelho nesse mundo. Aprendemos com o salmista que, apesar da sua rebeldia, Deus salvou o seu povo escolhido por amor do seu nome para fazer conhecido o seu poder. Quando Deus salva eu, você e a tantas outras pessoas, o que Ele quer fazer conhecido? O poder dele. Com o seu poder, Deus salva o seu povo da perdição, do pecado, da sua própria ira e do engano de Satanás, das falsas religiões e de tantas outras filosofias e ensinos que vão afastar os homens da salvação, irmãos. Esse é o grande poder de Deus em guardar você, em te libertar dessas coisas, de você mesmo, do mundo em sua volta, inclusive da própria ira dele, que vem para julgar os homens que vivem longe dele. Quanto à salvação de Deus, ela é abrangente na nossa existência. Deus te salva de você mesmo, inclusive dele mesmo, da ira dele. Essa é a grandeza da salvação. A profundidade nós podemos pensar da salvação. A salvação não é meramente professar ser um cristão, repetindo uma oração. Ou você ser batizado. Ou você fazer uma reforma moral. Eu bebi, agora não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. São coisas boas. Mas isso não é salvação. Agora eu vou na igreja. Eu participo da Santa Ceia.
ou viver uma vida de autodisciplina e sacrifício. A salvação é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A salvação vem por meio de desistir da sua própria bondade, ou a visão que você tem da sua própria bondade, ou das suas boas obras, conhecimento, sabedoria, e confiar somente em Jesus Cristo e sua perfeita obra de salvação. São as obras de Cristo que são poderosas para salvar, e não as nossas obras. Isso é tão real na Bíblia, mas quanto nós gostamos de inverter, nós queremos tornar as nossas obras salvas, e Cristo é obrigado a ceder a nós as nossas boas obras. Nós não temos, é as obras dele que são poderosas, e não as nossas. Nossas obras não são nada, a não ser pecado. Jó, leia o livro de Jó. Se os próprios anjos que estão na glória, se a graça removida se transforma em vermes, imundos, numa fossa. É isso que a palavra vai dizer sobre os serafins que estão no céu. Imagina o homem, como Jó vai dizer, que habita no pó, que mora em casa de barro. O que ele vai poder dizer? Não tem nem nada para dizer. Se ele vai falar isso dos anjos, o que ele poderia falar sobre nós? O texto vai dizer, porque nele se descobre, primeiro do judeu e também do grego. A salvação não tem barreiras nacionais. Os judeus foram salvos, são salvos se crê em Cristo para a salvação. Até Jesus vir ao mundo, o único povo que conhecia a Deus, a lei de Deus, eram os judeus. Por isso o texto vai dizer primeiro do judeu. Mas não para ali. Jesus, quando ele vem, ele estende a salvação também a nós, que não somos judeus. O texto vai dizer primeiro do judeu e também do grego. Quando ele usa o grego aqui, o grego simplesmente está representando todos os povos não judeus, que também são salvos. E sobre esse ponto, eu vou deixar ele quietinho aqui, não vou aprofundar, porque Paulo vai simplesmente fazer um estudo muito aprofundado em Romanos, e nós vamos voltar a estudar isso futuramente. Quero voltar aqui para o versículo 17 agora, irmãos, que o texto vai dizer, porque nele se descobre a justiça de Deus. O que significa, irmãos? Não me envergonham do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, porque nele é o Evangelho. No Evangelho, o que você vai descobrir no Evangelho? A justiça de Deus. O que é exaltado no Evangelho? É o amor. Concordo plenamente. Mas o texto vai dizer aqui que o que é revelado no Evangelho é a justiça de Deus. Por meio da mensagem do Evangelho se descobre a justiça de Deus. Presta bem atenção aqui, irmãos, por favor. Para falar do Evangelho, antes de qualquer outra coisa, é preciso falar da justiça de Deus e injustiça dos homens. Irmão, você quer entender o Evangelho? Você quer comunicar o Evangelho com clareza para as pessoas, o verdadeiro? Você tem que entender isso. Antes de você falar de qualquer outra coisa, você tem que falar da justiça de Deus e da injustiça dos homens. Deus é um justo juiz, um juiz santo. E nós somos pecadores injustos e culpados. É necessário que tenhamos uma justiça perfeita para comparecer diante de Deus para sermos salvos. Nenhum homem tem qualquer justiça para apresentar diante de Deus. Esse é o nosso maior problema. Você quer ser salvo? Tudo bem, é fácil. Apresenta uma justiça perfeita à altura da perfeição de Deus. Você tem ela? Não. Então esse é o maior problema. Irmãos, o grande problema da humanidade é esse. O que os homens tentam dizer? Convencer a si mesmos de que isso não é um problema. Como eles fazem isso? Simplesmente não pensando. É como você ter uma terrível enxaqueca e você falar, eu não tenho enxaqueca. Não muda o fato de que você está com enxaqueca. A dor está ali. Eu não estou com dor de cabeça. A dor continua ali, mesmo você falando que você não está. É assim que os homens vivem, irmãos. Eles têm um grande problema. Você precisa... eu não ligo para Deus, eu não sou crente. Eu sou ateu. Não muda o problema. Eu vou em tal igreja. Mas não leva o Evangelho a sério. Nem conhece, nunca ouviu falar do verdadeiro Evangelho. O problema continua ali, mesmo você negando ou tentando fugir dele.
Você tem uma grande dívida no banco. Ah, eu não estou endividado, eu não creio que eu estou endividado. A dívida está lá. Daqui a pouco você vai perder tudo que você tem por causa dessa dívida, se você não for lá pagar. É esse o grande problema dos seres humanos. Você tem uma dívida porque você não tem justiça para apresentar diante de Deus. O que você tem? Injustiça só. Além de você não ter justiça, você tem só o oposto. Você só tem injustiça para apresentar aos olhos de Deus. Quando Deus olha para nós, que Ele vê injustiça em cada molécula do nosso ser, do nosso DNA espiritual, é o que Ele vê. Eis a grande causa da salvação ser realizada pelo poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus a salvação por causa disso. Existe uma justiça trazida pelo Messias, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e divulgada no Evangelho. Um método gracioso de aceitação, apesar da culpa dos nossos pecados. Não é você que aceita Jesus, é Ele que te aceita por meio do sangue dele, derramando justiça sobre a tua existência. A justiça perfeita dele é colocada sobre você, é Ele que te aceita, não é você que aceita Ele. É a justiça de Cristo que é Deus, conquistada por Ele na cruz do Calvário, quando morre pelos pecadores debaixo da infinita ira de Deus, do Deus Pai. Quando Cristo morre, Ele diz, está consumado, em outras palavras. A justiça foi satisfeita, Pai. Sofri todo o castigo que os pecadores eleitos mereciam para a salvação. Agora eles podem ser justificados, declarados justos, perante os teus santos olhos de infinita santidade e justiça. Nenhuma condenação há agora para aqueles que estão em mim, ó Pai. É isso, irmãos. Por isso você não entende o Evangelho se você não entender a justiça de Deus e a tua injustiça. E como você pode obter essa justiça sem ter injustiça? Como você pode obter, irmãos, em Cristo, olhando para o que Ele fez? Aí o texto não vai deixar a gente sem entender o assunto. Se eu não tenho justiça própria, boas obras, o que eu posso fazer? É Cristo que faz, mas como eu sei disso? Como eu sei que isso é uma realidade da minha vida? Existe um vácuo aí, eu não consigo entender. O que o texto vai dizer? De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Na sequência, a última palavra-chave é apresentada pelo apóstolo. A última coluna do Evangelho é cravada, apontando para o dom da fé que acompanha todos aqueles que são justificados por Cristo. O Espírito Santo vai produzir no teu coração o dom da fé, para você olhar para o sacrifício de Cristo. Você, em meio a uma multidão de homens e mulheres, você recebe o dom da fé para olhar para o que o Senhor Jesus Cristo fez e falar, amém. Eu posso receber isso. Eu posso receber o Evangelho de Cristo e a verdade de que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário e o castigo que Ele sofreu por mim lá paga a minha dívida, traz justiça para mim. Eu sou revestido da justiça do meu Salvador e eu creio nisso. E agora eu posso viver de fé em fé, porque está escrito em Abacuque, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Agora você entende por que o profeta colocou justo aqui, vive pela fé? Não é a justiça própria, mas a justiça de Cristo em que você deposita a tua fé. A ênfase aqui, irmãos, existe também quando repete de fé em fé, que a fé não é um único ato, como se ensina por aí, você crê um dia e repetir uma oração. A fé tem que ser algo constante. Você creu a primeira vez, crê hoje e vai crer até o teu último suspiro. Você continua crendo em Cristo. Você vive uma vida de verdadeira fé no que Cristo é e fez por você. Você quer mais convicção do que isso? Será que existe alguma coisa no nosso coração que possa trazer mais alegria do que isso, irmãos? Se você consegue ter uma dimensão do poder de Deus na salvação, do que está envolvido na salvação, dessa grande escala de grandeza que nós não conseguimos medir, nós podemos olhar para ela e ficar com a boca aberta, só com o olho arregalado, quase tendo o coração paralisado de tanta grandeza e poder, você vai ver que o teu coração vai ser preenchido de fé e alegria. Conclusão. Para você que já é um crente em Cristo Jesus, escute o alerta do apóstolo.
Não se envergonhe do Evangelho. Seja encorajado a dar testemunho dele nesse mundo que vive em rebelião a Deus e recusa a salvação que é oferecida por meio do sangue de Cristo. Com prudência e sabedoria, pregue ousadamente o Evangelho puro e verdadeiro. Não se intimide, não tenha medo de cara feia, de perseguições, afrontas, rejeição, desprezo dos incrédulos e rebeldes. Ame aqueles que vos perseguem. Não se envergonhe do Evangelho, caindo na tentação de amenizar o seu impacto, pregando falsos evangelhos de segunda mão, diluídos com falsos ensinos, que tentam tirar o escândalo da cruz, que removem o testemunho da palavra sobre a condição de pecado e depravação do homem e a condenação que merece sofrer eternamente debaixo da ira de Deus no inferno e no lago de fogo. Quando Jesus Cristo está sofrendo até a morte por nossos pecados, Ele está recebendo em sua conta o castigo que nós merecíamos. Ao mesmo tempo, Ele transfere para a nossa conta a sua justiça perfeita. Se a salvação é uma obra de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, como saber que eu sou salvo e que esse sacrifício foi feito por mim lá em Jerusalém há 2000 anos? Pela fé. É assim que você sabe. Pela fé, posso olhar para Cristo e descansar na salvação que Ele conquistou para mim de forma pessoal. Posso olhar para a sua justiça perfeita e ter plena convicção de que eu fui justificado. E que posso ter plena certeza da minha salvação através da fé hoje, amanhã, até o último dia da minha vida. Amém. Deus